Compra ingresso para espetáculo, né, sabe muito bem que existe uma taxa de conveniência quando o pagamento é feito à distância, quando você compra pelo celular, pelo computador, ou seja, você não está na bilheteria, no local físico. Existe uma taxa que muitas vezes encarece, né, bastante o valor do ingresso para algum espetáculo. E o Superior Tribunal de Justiça está discutindo um caso concreto de um show da Madonna que questiona a legalidade da cobrança dessa taxa de conveniência para ingressos. Nós vamos falar sobre isso agora ao vivo com o professor de Direito do meu curso e membro da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Marco Antônio Araújo Júnior. Professor, seja bem-vindo então aqui à Rádio Bandeirantes para explicar um pouco aí para o ouvinte se essa taxa de conveniência ela é legal, né, do ponto de vista da legalidade da nossa legislação e o que o Superior Tribunal de Justiça pode modificar nesse entendimento a partir desse caso concreto. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro Campos, bom dia a todos que nos ouvem aqui, que nos assistem na Rádio Bandeirantes, transmitida também pelo YouTube, então sempre um prazer falar com vocês. Bom, você já começou me fazendo uma pergunta importante da legalidade dessa taxa, né? A gente se incomoda muito com essa taxa, quem estuda a defesa do consumidor entende que é uma taxa sem muito sentido, né? Porque a conveniência é mais do fornecedor do que do próprio consumidor, né? O fornecedor vende pela internet, o consumidor tem que receber esse ingresso, às vezes imprime, às vezes usa o próprio celular para o ingresso, então não tem muita conveniência para o consumidor numa prática como essa. Fica mais fácil até para o próprio fornecedor, que não precisa ter muita gente trabalhando ali na bilheteria, que facilita aí o trabalho do próprio fornecedor. O fato é que o Procon de São Paulo atuou diversas vezes no sentido de autuar as empresas que estavam cobrando essa taxa, e essa questão foi judicializada. E já foi judicializada há algum tempo, Pedro. O STJ tem uma decisão de 2020, terceira turma do STJ, que entende que essa taxa é uma taxa legal, que não há nenhuma ilegalidade na cobrança dessa taxa de conveniência, desde que o consumidor seja informado com antecedência. Tá? Então, o consumidor tem que saber que essa taxa será cobrada e não pode haver o anúncio do preço do ingresso sem o valor da taxa. Muitas vezes o consumidor é surpreendido. O ingresso tem um valor anunciado, quando ele vai lá para o check-out, no carrinho eletrônico, que ele descobre qual o valor da taxa, e o valor da taxa muitas vezes é alto. Então, o STJ entendeu que essa taxa é uma taxa legal, legítima. Só que a gente tem visto casos, Pedro, de mudança de entendimento do STJ. Então, agora nós temos aí um novo assunto sendo trazido ao STJ. Nesse caso concreto, é uma multa que foi aplicada a uma empresa que vendia os ingressos da Madonna e que vendia os ingressos também só por cartão de crédito, que é uma prática ilegal, porque não permitia venda por dinheiro, não permitia venda por espécie. Então, de novo, o assunto é trazido ao STJ e a gente pode ter uma mudança de entendimento. Torcemos para isso, porque nós entendemos que essa taxa de conveniência, da maneira como ela é aplicada hoje, ela não é uma taxa de intermediação, é uma taxa que encarece os ingressos, sobretudo porque se você for comprar no mesmo momento 4, 5 ingressos para os seus familiares, você vai pagar uma taxa por ingresso e não uma taxa por transação. E se fosse uma taxa de conveniência por transação realizada na internet, bastaria que você pagasse uma vez e não uma por ingresso. Então, a nova discussão trazida ao STJ nos dá a esperança de que o STJ possa rever essa decisão e ajustar essa taxa de conveniência dentro das regras do Código de Defesa do Consumidor. Tem ouvinte falando com a gente sobre isso já. Vamos botar o ouvinte no ar aqui sobre essa história da taxa de conveniência na compra de ingressos. Pessoal, agora, Fernando, novamente agora sobre essa questão da taxa de conveniência. Eu não acho errado as empresas cobrarem, tá? Pela uma facilidade, pelo um privilégio que você vai ter, mas o que acontece é que eles cobram um valor fora da realidade. Às vezes aí R$ 74, R$ 108, como eu já estou falando de alguns shows, tá? Não só festival, mas até shows normais. O que tenho feito é retirar nos locais, que você retirando no local do evento, ou em alguns postos fixos que eles proporcionam, conforme quem está promovendo esses eventos, você não paga nada.
porque a diferença é muito grande. A diferença é fora, aí sim, é fora da realidade. Professor, aqui cabem dois questionamentos para o senhor, né? O professor Marco Antônio Araújo Júnior está com a gente aqui no Jornal Gente ao Vivo falando sobre essa questão. Primeiro, existe um limite de valor para ser cobrado por essa taxa de conveniência? E a segunda questão é a seguinte: sempre precisa haver um ponto físico como alternativa para quem não quer pagar a taxa de conveniência? Perfeito. Não há na lei nenhum limite que estabeleça qual o valor da taxa de conveniência, porque o STJ entende que é um serviço prestado pela empresa, e essa empresa é uma intermediadora entre a produtora do evento e o consumidor, então ela pode cobrar o valor que ela quiser. E é nesse ponto que o ouvinte toca, que é o que a gente, de fato, se incomoda, porque muitas vezes o valor da taxa de conveniência é a metade do valor do ingresso, não nos parece proporcional, né? E o segundo ponto, Pedro, quando você fala de um ponto físico necessário, no julgado de 2020 do STJ, 2 pontos foram tidos como obrigatórios para que a prática não fosse considerada abusiva. O primeiro ponto é que houvesse a alternativa ao consumidor de comprar esse ingresso sem o pagamento da taxa de conveniência. Ou seja, o ingresso tem que ser vendido em bilheteria, a bilheteria tem que estar disponível no horário comercial ou um ponto de venda. Então, precisa ter um ponto de venda, senão essa cobrança da taxa de conveniência, ela se torna uma inconveniência, na verdade, né? É um serviço, uma venda casada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o STJ entende que necessariamente tem que haver a informação. A informação tem que ser clara, no sentido de dizer qual o valor do ingresso e qual o valor da taxa de conveniência. E isso tem que estar desde do primeiro anúncio no site. Não pode ser só comunicado na hora de fechar a venda lá no carrinho, lá no checkout, como a gente costuma dizer. Muito bem. Professor, em relação àquilo que nós temos aí no aspecto dessa taxa de conveniência de abrangência, ela pode valer para qualquer tipo de ingresso, seja para uma apresentação esportiva, seja para um show, uma peça de teatro, cinema, qualquer tipo de ingresso pode, então, pelo que a gente está percebendo por decisões aí e pelas questões que foram colocadas já nas respostas anteriores pelo senhor, podem, de alguma forma, ter a incidência dessa taxa de conveniência para quem não compra diretamente na bilheteria? Pode sim. Qualquer tipo de show, qualquer tipo de ingresso, qualquer tipo de evento desportivo, cultural, pode cobrar isso desde que esse serviço seja prestado, portanto. Então, a lógica é que haverá um serviço prestado por uma empresa que não o próprio produtor do evento, e esse serviço considerado serviço de intermediação. A STJ vai permitir que essa empresa possa cobrar essa taxa por esse serviço prestado, tá? Mas eu repito, o STJ precisa reanalisar essa questão sobre a ótica da quantidade dos ingressos, tá? No voto de 2020, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, enfim, excelente ministro, que a gente aqui registra, né, os serviços prestados ao STJ, mas ele disse o seguinte: isso não é relevante para o direito do consumidor nesse momento, talvez não naquele momento em que aquela ação estivesse sendo julgada, né, mas agora já é relevante a gente observar isso, porque se o serviço é prestado uma única vez, ele não precisa ser cobrado 4, 5 vezes nos ingressos. O serviço não é por ingresso, o serviço é por cada compra realizada, pela operação realizada. Então, não me parece proporcional que se eu for comprar 4, 5 ingressos para os meus familiares irem a um show, eu tenho que pagar 5 vezes a mesma taxa de conveniência, né? Já que eu estou fazendo uma única operação. Se eu fizer 5 operações diferentes, aí pode ser razoável. Agora, uma única operação, eu pagar 5 vezes a mesma taxa, não nos parece proporcional. Talvez isso seja um ponto a ser reavaliado pelo STJ nas diversas ações que estão pendentes de julgamento lá. Nós temos ação na primeira turma, nós temos ação na segunda turma, então o assunto vai ser tratado novamente. Como essa dinâmica do comércio digital, ela muda muito, né? A gente tem aí um direito do consumidor que vai se modificando com as dinâmicas do comércio eletrônico, isso pode ser revisto pelo STJ e a gente tem esperança de que isso aconteça, Pedro. Professor Marco Antônio Araújo Júnior, especialista em questões ligadas ao direito do consumidor, esclareceu para a gente uma dúvida dos nossos ouvintes a respeito da taxa de conveniência que incide sobre ingressos que são adquiridos à distância pelo consumidor. Obrigado pela entrevista, um grande abraço para o senhor, viu, professor? Até a próxima. Um abraço, Pedro, a todos que estão nos ouvindo também.
9h41.